Muito bem, já estamos de volta ao vivo nessa sexta-feira com o nosso Matina. E agora chega o momento de uma matéria, né? Com toda certeza, gente. Todo mundo sabe que, na realidade, durante toda a semana, nós aqui do Matina sempre falamos sobre saúde e hoje não poderia ser diferente. É isso aí, é um patrocínio da Unimed com o nosso repórter Pedro Foz, que você confere agora dicas de saúde. Doutora, qual a diferença entre hipotireoidismo e hipertireoidismo? O hipotireoidismo é a falta do hormônio da glândula tireoide. Então, a tireoide é uma glândula que ela é do pescoço, certo? Ela é localizada na região cervical, que é o pescoço, e ela na pessoa normal, ela tem que produzir hormônios normalmente, nem a mais nem a menos. Esses hormônios são o T4 e o T3. A partir do momento que essa glândula começa a diminuir a produção de hormônio, ocorre a doença chamada hipotireoidismo. A partir do momento que essa glândula aumenta a produção do hormônio, tem a doença chamada hipertireoidismo. O hipotireoidismo é a diminuição da produção hormonal da glândula tireoide e o hipertireoidismo é o aumento dessa produção hormonal. As doenças hormonais da tireoide, como muitas outras doenças, elas têm várias características, tanto a parte imunológica, como a parte hereditária e como a parte ambiental. Então, a gente chama de uma doença que ela é multifatorial. Então, assim, tanto para o hipertireoidismo, que é o excesso da produção hormonal, como para o hipotireoidismo, vários fatores, por exemplo, a pessoa já tem uma tendência familiar, hereditariedade, passa por um estresse ou de trabalho, ou um estresse pessoal, ele pode, então, nesse momento, aumentar a produção de hormônio, desencadeando uma doença imunológica, como também diminuir a produção hormonal. As duas situações podem ocorrer. Então, as duas situações, elas são multifatoriais. Vários fatores ocorrem para que elas aconteçam. Então, o hipertireoidismo, como eu já falei, é a produção excessiva dos hormônios tireoidianos, certo? A principal causa é a doença de Graves, certo? Que é uma doença imunológica. Em 80% das causas de hipertireoidismo é a doença de Graves. E o que é que a paciente apresenta? Ela pode ter perda de peso, queda de cabelo, fragilidade capilar, fragilidade das unhas, ansiedade, tremores, insônia, agitação, choro fácil, que a gente chama de labilidade emocional. Então, assim, como os hormônios da tireoide eles agem em todo o corpo, então, vai ter características da doença em todo o organismo, não só em um local. Palpitação, taquicardia, a pessoa vai sentir o coração batendo mais forte, pode ter arritmia cardíaca, diarreia, desconforto abdominal, com aumento da frequência das evacuações, dentre outros. Quais são os sintomas apresentados pelo paciente? A paciente começa com sintomas inespecíficos, pode ser uma tontura, uns tremores, ela pode associar, eu posso estar tomando mais café, está dando tremores, eu estou com uma vida muito agitada, isso está repercutindo na minha saúde de uma forma geral. Se ela não for aquela paciente muito ligada à saúde, ela pode passar desapercebido aquilo dali e, com o passar do tempo, evoluir para sintomas maiores, como arritmia cardíaca, taquicardia, dentre outros. Como é feito o diagnóstico? E você sabe que tem vários trabalhos, um dos trabalhos científicos que se fez é dentro de uma universidade, que mostrou que muitas pessoas, eles pegaram a população daquela universidade e dosaram os hormônios da tireoide. E nessas pessoas que não estavam com nenhuma queixa tão exuberante, muitas estavam tendo um quadro de hipertireoidismo. E uma coisa também que você falou, Natália, que é interessante, é que ela pode passar despercebido e também a paciente, o hipertireoidismo, que é uma doença imunológica na maioria dos casos, ela é autolimitada. Na grande maioria dos casos, ela se cura. O problema é, por que a gente não pode negligenciar? Porque existe uma parte importante também dos casos que eles não se curam sozinha e aí o que é que vai acontecer? Futuramente a paciente pode ter
insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca que pode levar à morte, dentre outras doenças. Então, se a paciente tem essas queixas de perda de peso, né, ansiedade, labilidade emocional, tremores, queda de cabelo, ela tem que procurar o endocrinologista. Esse endocrinologista vai examiná-la. Algumas vezes essa paciente, no caso da causa mais comum, que é a doença de Graves, que é a doença imunológica relacionada a isso, ela pode ter um aumento de volume cervical, ela pode ter alteração ocular, que a gente chama de oftalmopatia de Graves, ela pode ter um edema nos membros inferiores, que a gente chama de mixedema pré-tibial. Então ela pode procurar o médico com esses sintomas, ou até com sintomas vagos, como eu falei, e ele vai pedir uma avaliação hormonal. Como é realizado o tratamento? O hipertireoidismo é uma doença que, na grande maioria das vezes, tem cura. Uma boa parte dela, que é pela doença de Graves, que é autoimune, ela é autolimitada. Inclusive, muitas pessoas têm essa doença e têm cura sem nem sequer saber que um dia tiveram. Agora, em muitas vezes, essa doença ela pode não ter cura sozinha. Ela vai ter que ter o tratamento, como eu já falei, ou medicamentoso, ou cirúrgico, ou por radiodo. E, em alguns casos, ela é muito severa e pode levar à morte, inclusive, se não tratada. Outra coisa que eu queria colocar também é muito cuidado com os tratamentos para emagrecimento, que se passam fórmulas que muitas vezes têm hormônio da tireoide dentro, que seria o T3. Então, às vezes a pessoa usa uma fórmula ou prescrita, ou então uma fórmula de alguma farmácia que não tenha, né, uma fiscalização e tenha o hormônio tireoidiano, e aquela pessoa tem a sua tireoide funcionando normalmente, vai ter uma carga exagerada, exacerbada do hormônio vindo, né, de outra substância, de uma medicação. Então, vai ter um aumento desse hormônio dentro do corpo. Essa pessoa, por exemplo, pode ter uma doença cardíaca, uma arritmia e vai predispor a ter arritmia. Ela pode perder peso pelo uso desse hormônio, mas ela vai fazer um hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio de forma iatrogênica, pela medicação. E isso pode ser muito danoso para a saúde dessa pessoa. E por último, eu queria chamar a todas as pessoas que vai ter uma campanha no mês de maio com o público-alvo, que é o público leigo, para esclarecimento de todas as doenças tireoidianas. Essa campanha é a nível nacional e a nível do Ceará nós vamos estar super engajados e vai ter a campanha em praças, em shoppings, de esclarecimento de doenças tireoidianas, que não são poucas. Ok? Obrigada. Tá aí, dicas de saúde da Unimed, só consertando aqui, dessa vez não foi Pedro Foz. Na verdade, sempre ele que faz, mas dessa vez foi nossa amiga Natália Nara, né, Elan? Exatamente. Natália, ó, um beijo. grande beijo pra você, ela que tá detonando aí também todas as matérias que tá fazendo pra gente, que tá de volta a casa, né? Enfim, tá fazendo todas essas matérias excelentes, que você só encontra aqui na nossa TV União. Seguinte, galera, a gente tá indo agora para um pequeno intervalo, para um pequeno break, mas próximo bloco tem música. Não sai daí, a gente volta já. Rápido.